Como exemplo, eu lhe contarei uma ou duas coisas. Na Inglaterra, a data é mudada à meia-noite. Isso, na realidade, não faz sentido, parece absurdo. Ninguém acorda à meia-noite para mudar a data. Isso é ilógico, impraticável. A data deve ser mudada pela manhã, isso é o mais sensato. Mas por que a data muda à meia-noite na Inglaterra? Porque isso tornou-se uma regra. Existe uma razão para isso. É porque quando são 5:30 da manhã na Índia, é meia-noite na Inglaterra. Houve um tempo antes da civilização em que a mente hindu dominava o mundo todo. Quando o Império Britânico se expandiu por todo o mundo, a hora de Greenwich passou a ser a hora principal, a hora verdadeira. Todos se dirigiam por ela. Do mesmo modo, antes da guerra de Mahabharata, no tempo em que a mente hindu dominava o mundo, quando era manhã na Índia, era hora de mudar a data. Na Inglaterra era meia-noite, mas eles mudavam a data do calendário. Com a queda do Império Britânico, a hora de Greenwich foi esquecida e algum dia ninguém saberá a respeito, mas a data do calendário continua sendo trocada de acordo com a hora indiana. Você ficará surpreso ao saber que o parlamento inglês fez um ato especial há 13 anos para começar o ano no dia 1º de janeiro. Antes disso, a data do calendário na Inglaterra acabava em 25 de março. Como pode o ano acabar em 25 de março? Não há nenhum sentido nisso, mas era o dia em que o ano indiano acabava e isso foi imitado em todo o mundo. Assim, o parlamento teve de fazer um ato especial para mudar essa data. A palavra dezembro significa o 10º mês, mas dezembro é o 12º mês. Por que esse nome foi escolhido para o 12º mês? Dezembro vem da palavra dush, 10, escreve D-U-S-H, do sânscrito, dush, e é o 10º mês do ano indiano. De algum modo, a velha tradição continuou. A última semana do mês de dezembro é conhecida em todo o mundo como Xmas, X-M-A-S, forma abreviada de Christmas, Natal. X é o 10º numeral romano e Mas significa mês em sânscrito. Xmas quer dizer o 10º mês. Mas por que é em dezembro? Dezembro não pode ser o 10º. É assim porque é o 10º mês do calendário indiano. Mas toda essa tradição remonta a uma época anterior ao acontecimento da guerra de Mahabharata, cerca de 5.000 anos atrás. No Mahabharata existem histórias sobre Arjuna ter se casado com uma moça mexicana. A palavra sânscrita, Mashika, M-A-X-I-K-A, tornou-se México. A civilização mexicana que existiu então tinha tantos símbolos hindus que você não poderia deixar de dizer que era uma civilização hindu. Toda a civilização mexicana era hindu. Templos hindus, deuses hindus, até mesmo a divindade Ganesh foi encontrada lá. Mas agora é quase como se nunca tivesse existido. Voltamos apenas recentemente ao mundo universal, no qual Arjuna pode casar-se com uma moça mexicana. Logo, não haverá culturas localizadas. E para essa cultura desfocada, temos de criar chaves novas, amplas, mais fluídas e menos sólidas. Chaves que possam ser usadas em muitas fechaduras. Conheci muitos grupos esotéricos, com S. Nessa vida e nas anteriores, estive em contato com muitos grupos esotéricos,
com S. Mas não posso falar de seu paradeiro. Não posso falar de seus nomes porque isso não é permitido. E na realidade não teria nenhuma utilidade. Mas posso lhe dizer que eles ainda existem e que ainda tentam auxiliar. Alguns grupos ainda estão muito vivos, como por exemplo o grupo de Ashoka. Se Ashoka fez algo mais significativo do que qualquer outro imperador em qualquer lugar do mundo, foi a criação desse grupo esotérico de 9 homens. Akbar tentou imitar Ashoka de muitos modos. Também criou um grupo de 9 membros, mas esse grupo foi insignificante. Foram apenas cortesãos. Navaratna, as 9 joias de Akbar, foram apenas imitações de joias, esotéricos, com X. Um deles era poeta, o outro era guerreiro. Isso é absurdo. Akbar soube de algum modo que Ashoka tinha um grupo de 9 homens sábios, e assim criou um grupo de 9 joias, mas não sabia nada sobre o grupo de Ashoka, e o que fez foi insignificante. O grupo de Ashoka tem persistido por 2000 anos. Ele ainda está vivo com a chave, ainda está trabalhando. Todo o movimento teosófico foi iniciado por esse grupo. Eis porque Buda tornou-se a mais significativa figura da teosofia. Toda a teosofia, de um certo modo, foi budista ou hindu. Eis porque nos países ocidentais pensou-se que a teosofia fosse um esforço oriental para converter o ocidente, que era um trabalho hinduísta com uma nova vestimenta. De certo modo, é verdade que ela é oriental, porque o grupo inicial era um grupo budista. Você também pode estar em contato com grupos esotéricos com S. Existem técnicas e métodos para se fazer isso, mas será preciso trabalhar muito consigo mesmo. Como você é, nunca poderá estar em contato. Poderá passar por um grupo esotérico com S, mas nunca será capaz de detectá-lo. Terá de mudar a si mesmo, sintonizar-se em uma nova dimensão. Para novas vibrações serem sentidas, terá de tornar-se mais sensitivo. Então, não me perguntará se estive em contato com grupos esotéricos com S. Só sentar-se perto de mim, de olhar para meus olhos, já saberá. Sentirá isso. Só de ouvir minhas palavras ou até mesmo o meu silêncio, compreenderá. Mas isso acontecerá apenas quando você mudar a si mesmo, quando se sintonizar com uma nova realidade, quando abrir a si mesmo para novas dimensões. Os grupos esotéricos com S estão e sempre estiveram presentes. Só você está fechado. Fechado em reflexões, em pensamentos, em si mesmo, sem nenhuma abertura, nenhuma janela e nenhuma porta. O céu está presente. Abra a janela e conhecerá o céu e as estrelas. Por mais longe que possam estar, basta abrir sua janela, a qual está tão perto, e estará em contato com as estrelas mais longínquas. De um certo modo, isso é ilógico. Como você poderá entrar em contato com as estrelas mais longínquas ao abrir algo que está tão próximo? Se eu lhe disser, abra a janela e entrará em contato com todo o universo. Você dirá, isso é absurdo. Só por abrir essa janela que está tão perto, como poderei entrar em contato com o que está tão distante? Mas é assim. Abra a janela da sua mente. Crie uma janela de meditação e estará em contato com muitas luzes longínquas, com muitos acontecimentos que estão ao seu redor. Por todos os cantos, bem perto de você, tudo está acontecendo, mas é você que está cego, sonolento ou apenas inconsciente. Eu estou aqui, mas você não pode ter ideia do que está acontecendo aqui. Você não pode ter ideia disso. Quando eu era estudante universitário, na data do nascimento de Buda, vice-chanceler falou: na época eu era apenas um estudante primeiranista.
O vice-chanceler disse: gostaria de ter vivido nos dias de Gautama Buda, teria caído a seus pés. Fiz uma parte dizendo: por favor, reconsidere o que o senhor disse. Por favor, pense nisso uma outra vez e depois fale. Realmente teria se jogado aos pés de Buda? Nessa vida, o senhor se jogou aos pés de algum mendigo? Buda era apenas um mendigo. O senhor já caiu aos pés de algum mendigo que seja mestre? De algum mestre do mundo invisível? Tanto quanto sei, o senhor nunca foi a nenhum. Assim, por favor, reconsidere. Se tivesse vivido na época de Buda, teria caído aos seus pés, poderia tê-lo reconhecido? O senhor já reconheceu alguém em sua vida? Ele ficou confuso, ficou desnorteado e então disse: devo me retratar por minhas palavras, porque nunca pensei nisso antes. Na verdade, nunca fui a ninguém. Assim, parece lógico que eu não iria a Buda. Mesmo que eu passasse ao lado dele, não o olharia e não o reconheceria. Não foram todas as pessoas que estiveram em contato com Buda que o reconheceram. Várias vezes Buda passou por cidades onde ninguém o reconheceu. Seu próprio pai não o reconheceu, nem sua própria esposa o reconheceu. Eu estou aqui. Você não pode reconhecer o que está dentro, apenas o exterior é conhecido. Você torna-se ciente apenas do exterior, mas é assim que tem que ser. Você não está em contato com sua própria interioridade. Assim, como pode estar em contato com a minha? Isso é impossível. Mas tornar-se-á fácil se você estiver em contato com sua própria interioridade. Então, poderá estar em contato com a minha ou com a própria interioridade. Do contrário, continuará me questionando. E eu continuarei a responder, mas não chegaremos a nada. Eu não respondo para você, para que você possa receber a resposta através de minhas respostas. Não, nunca espero o inesperado. Nunca espero que minha resposta possa te tornar a sua resposta. Sei muito bem que minhas respostas não têm nenhuma utilidade para você. Então, por que continuo respondendo às suas perguntas? Não respondo para que a minha resposta seja a sua resposta, mas para que, se você puder me ouvir silenciosamente, totalmente, nesse escutar silencioso, você se encontre diretamente com a sua própria interioridade. De repente, ela poderá explodir em você. De repente, você poderá estar em outro mundo completamente diferente de qualquer outro em que já viveu. E se isso acontecer, então você entrará numa nova existência. Essa nova existência é seu reconhecimento. Ela é esotérica, com S, interior, secreta. A existência interior tem tudo o que você está querendo. Apêndice: acordar um trabalho de grupo. Acordar é possível até mesmo em um único momento. Num único momento, a pessoa pode explodir no divino. Isso é possível, mas geralmente não acontece. A pessoa tem de lutar continuamente por muitas vidas, porque a tarefa é árdua. Ninguém pode acordar a si mesmo. É assim que acontece. Se alguém está dormindo pela manhã, existe sempre a possibilidade de que sonhe que está acordado. Mas não está, é apenas um sonho. Quando um grupo de pessoas decide fazer um esforço coletivo para acordar, então é mais provável que o sonho seja interrompido. Assim, acordar é realmente um trabalho de grupo. Ele pode acontecer individualmente,
e cada indivíduo é capaz de acordar por si mesmo. Mas normalmente isso nunca acontece, porque nunca trabalhamos com nossa capacidade máxima. Nunca usamos mais do que 10% de nossas possibilidades. 90% permanecem em potencial, nunca são usadas. Se você está dormindo ou acordado, isso não faz nenhuma diferença para o sonho. Ele continua interiormente. O acordar, a consciência que todos nós temos é apenas superficial. No fundo, há um sonho que continua. Existem duas possibilidades: o trabalho individual, que é possível, e o trabalho em grupo, que é necessário. A ordem dos sannyas foi criada para auxiliar o acontecimento dos trabalhos em grupo. Se 10.000 pessoas estiverem trabalhando em um grupo, o despertar será mais provável. Quando uma pessoa está acordada, pode criar um encadeamento de despertar ao seu redor. Buda criou uma ordem grupal, Mahavir também. Essas ordens foram um fenômeno exterior. Eram ordens de sannyasins. Interiormente, os sannyasins estavam trabalhando em grupo, e o trabalho que estavam fazendo deve ter continuado por muitas vidas. Ainda existem pessoas vivas que fizeram parte do grupo de sannyasins de Buda. Existe uma compreensão interior e um juramento prestado por esses iniciados no grupo. A promessa para o grupo de que, se um acordar, fará o máximo para acordar os outros, principalmente aqueles que pertencem ao grupo. Porque principalmente aqueles que pertencem ao grupo? Porque cada escola tem uma técnica particular. Se você trabalhou com determinada técnica em suas outras vidas, poderá facilmente trabalhar com ela na atual. Por exemplo, existem muitas pessoas que trabalharam comigo em outras encarnações, em outras vidas. Esse grupo de pessoas está mais capacitado do que outros de muitos modos. Eles trabalharam de algum modo, fizeram certas coisas, progrediram até determinado ponto. Esse não é apenas um começo para eles. Com cada pessoa nova que vem, tenho de fazer trabalhos desnecessários e não essenciais. Por exemplo, o trabalho intelectual é necessário para os iniciantes, mas aqueles que trabalharam com uma determinada técnica em suas encarnações anteriores não precisam de qualquer trabalho intelectual agora. Você lhes diz a técnica e eles já começam a praticá-la. Não há necessidade alguma de trabalho intelectual. Eles não fazem perguntas superficiais. Essa curiosidade não existe mais. Essa curiosidade toma muito tempo e energia. Assim, uma pessoa pode trabalhar com iniciantes quando tem muitas vidas pela frente, mas se não tiver, não pode. Tem de limitar seu trabalho aos antigos, que de algum modo estão à margem. Eles não necessitam de qualquer filosofia intelectual. Não têm questionamentos superficiais. Entram profunda e diretamente. O antigo requisito, o de que a pessoa deve ter fé, na realidade é um truque. É apenas para fazer uma distinção entre os antigos e os novatos. Com os novatos, a fé é impossível. Apenas a dúvida é possível. A fé só é possível para os antigos iniciados. Para eles, a dúvida é impossível. Assim, o requisito da fé é apenas uma técnica, um truque para distinguir quem são os antigos e quem são os novos, para saber em que pessoas um maior trabalho pode ser feito em menos tempo. Não que aqueles que podem ter fé sejam de algum modo diferente dos que têm dúvidas. É apenas porque os que têm fé já trabalharam de algum modo antes. Assim, a curiosidade intelectual não existe mais.
ela já foi satisfeita. Eles passaram por isso. Não estão entrando na escola, já passaram pela entrada. E assim, requisitar a fé é o mesmo que perguntar: você já trabalhou em suas vidas anteriores? Só quando a pessoa já trabalhou antes é que pode ter fé. Do contrário, não. E aqui só atualizando, por causa do período que o livro foi escrito, o termo fé, que os outros que falam do mesmo, de práticas similares, ou rotas similares, como ele citou aqui, esse termo fé, aqui ele se refere à convicção, ou seja, sujeito isento de dúvidas. Só que em alguns textos mais atuais, fé já não é considerado isso, porque fé está no crer sem ver, entendendo que se você ainda tem que crer, você não entendeu. E aqui ele está falando de compreensão. Então, se você não compreendeu, você tem que ter fé. Se você compreendeu, você não tem fé, você sabe. Então, no contexto atual, nos livros mais atuais, já está passando dessa maneira. Então, a palavra fé não é usada e ela tem outra conotação. Então, fé seria ainda aquele que crê porque ele não sabe. Então, ele tem que crer sem ver. Nesse caso, aqui a fé já não, ela está usando no sentido do que hoje seria o saber. Eu sei, eu tive a experiência, então eu sei. Eu não creio. E não é que eu não creio porque eu descreio. Não é não crer porque não creio. Mas eu não creio porque eu sei. Então eu não preciso mais ficar crendo no que eu não sei, do que eu não vejo, esperando de alguma maneira. Eu tive a experiência. Então, só para atualizar, porque vai ter outros títulos, vai falar a palavra fé e a palavra fé vai ter outra conotação. Nesse caso, fé está dentro dessa proposta de conhecimento, ter a experiência, conhecimento naquele sentido que ele falou, de entender, considerando tudo aquilo que ele falou lá da interpretação e tudo, né, de ter transcendido as más interpretações dos ensinamentos. No mundo atual, a dúvida parece muito evidente, muito mais fácil. A fé é muito difícil. O motivo não é a mudança da mente humana. O motivo é este: as antigas tradições estão rareando rapidamente. Na verdade, desde Nanak, não houve nenhuma tradição. Agora, todas as religiões são velhas. Elas foram acabando e acabando. O rio está se tornando mais estreito a cada dia. A cada dia que passa, existem menos pessoas pertencentes a uma tradição. 25 séculos passaram desde Buda até este momento. Essa tradição é tão velha que quase todos aqueles que estavam conectados com o Mestre em vida já foram libertados. Os que ficaram para trás, os que ainda não chegaram, são de terceira categoria. Tiveram séculos de trabalho contínuo e ainda não chegaram. Todas as tradições são, de certo modo, muito velhas agora. É por isso que existe menos fé. No passado havia muitas tradições vivas e muitas pessoas que haviam trabalhado em suas vidas anteriores. A fé estava profundamente arraigada em cada um. Duvidar era muito difícil. Se você me perguntar o que estou fazendo agora, direi que faço muitas coisas ao mesmo tempo. Uma é trabalhar com aqueles que estiveram conectados comigo no passado de algum modo. E existem muitos deles. Outra é criar uma nova continuidade que possa ser vivida nos dias vindouros. Nenhum velho modo de pensar tem qualquer utilidade agora. Mesmo assim, não quero desviar ninguém do caminho em que esteve continuamente por muitas vidas. Será inútil mudar de caminho agora. É melhor deixar que a pessoa entre profundamente em sua própria tradição, não para mudar, mas para tornar sua tradição viva novamente. Assim, ela poderá se aprofundar nela e criar um elo com o passado. Anteriormente, eu estava trabalhando com seguidores novatos. Assim, minha ênfase era na dúvida. Sempre estarei relacionado com a dúvida, porque só por meio dela é possível atrair os seguidores novatos. A fé atrai os antigos, que estiveram fazendo algo em suas encarnações passadas. Minha ênfase tem sido na dúvida, porque estou trabalhando pela criação de uma nova tradição que viverá e ficará viva. Mas agora minha ênfase será na fé.
E não há nenhuma contradição nisso. Estou apenas mudando o ponto de entrada, nada mais. Quando estava enfatizando a dúvida, ninguém veio. Agora enfatizarei a fé. Trabalharei com aqueles com quem estive conectado em vidas passadas, então não haverá dificuldades. Quando digo dúvida, quando digo fé, isso parece inconsistente. Apenas o rótulo é diferente. Palavras diferentes virão agora, mas tudo que eu estava fazendo antes continuará. Apenas minha ênfase será naqueles que já trabalharam no passado. É por isso que criei uma nova ordem de sannyas. Com a dúvida, ela não podia ser criada. Quando há dúvida, a pessoa pode estar só, mas não pode trabalhar em grupo. A dúvida faz de você uma ilha, mas quando você se torna um consciente, relaciona-se com os outros. Então, não existe nenhuma separação entre você e os outros, e o trabalho em grupo pode ser feito. Quanto ao homem, ele é tão fraco que não se pode confiar nele individualmente. Por si mesmo, ele não consegue fazer nada, apenas enganar a si mesmo. Assim, quando alguém trabalha com indivíduos, precisa criar estratagemas mecânicos. Por exemplo, se você estiver dormindo e não houver ninguém para acordá-lo, terá de usar um relógio despertador. É uma invenção mecânica que existe para ajudá-lo. Mas nenhum invento mecânico pode ajudá-lo por muito tempo, porque você se acostuma a ele. Logo, seu sono não será mais perturbado pelo despertador. Ou melhor, ele poderá se tornar até mais profundo. O trabalho da mente é tal que você pode incorporar o som do despertador a seu sonho, e então ele não perturbará o seu sono. O despertador tornar-se-á parte de seu sonho e não despertará. O sono continuará. Tentei trabalhar individualmente com muitas pessoas. Dei a elas dispositivos mecânicos, mas elas acostumaram-se a eles, e uma nova ilusão surgiu. A maior ilusão que pode acontecer na espiritualidade. A pessoa pensa que está acordada. Essa é a doença mais fatal e mais perigosa. Você pode continuar em seu sono e sonhar que está acordado. Então, não há mais necessidade de estratagemas. Você é deixado sozinho em seus sonhos. Assim, minha ênfase a partir de agora será em trabalhos de grupo. Mesmo que alguém acorde apenas por um momento, poderá criar um choque nos outros, poderá sacudi-los, acordá-los. Assim, minha nova ordem de sannyas será um trabalho de grupo com fé interior. Quando você sentir, mesmo por um segundo, que o acordar está chegando, auxilie os outros. E quando houver necessidade, eles o auxiliarão. Nota 1. Embora existam centros de Rajneesh por todo o mundo, o Shri Rajneesh Ashram, em Pune, Índia, é o principal. Em torno dele, o trabalho de grupo do qual Bhagwan Shri falou a respeito está acontecendo. Lá, Bhagwan Shri dirige cada um de seus discípulos, assim como os visitantes que aparecem, nas técnicas e tradições a que cada um pertence. Lá também um trabalho de base está sendo dirigido para uma nova tradição que está se desenvolvendo rapidamente em torno de Bhagwan Shri. Além do campo de meditação mensal, do dia 11 ao dia 20 de cada mês, da palestra diária e do darshans, onde pequenos grupos de discípulos se encontram com Bhagwan Shri para orientação individual. O ashram oferece também grupos de terapia primal, técnicas de contatos, põe entre aspas, iluminação intensiva, hipnoterapia, maratonas, dança africana, tai chi chuan, vipassana, yoga, karatê do, massagens e outros. Para maiores informações, inscrever em Shri Rajneesh Ashram. Aí ele dá aqui um endereço, não sei se é o mesmo, mas vou ler o que está aqui.
escreva para Shri Rajneesh Sharan. 17, Koregaon, com K, Park, Poona, P-O-O-N-A, Índia. Com esses dados, para quem se interessar, pode buscar e se atualizar e ver como está. O autor e sua obra. Budismo, sufismo, tantrismo, cristianismo, taoísmo integram-se na visão de Rajneesh, voltada para a realidade do ser humano contemporâneo e interessada na sua libertação integral. O emprego de vários métodos e técnicas de terapia constitui um meio para alcançar a transcendência do ego e para a realização do que é considerado a verdadeira consciência. Primogênito de uma família de 5 irmãs e 6 irmãos, Bhagwan Shri Rajneesh nasceu numa pequena vila do interior da Índia Central no dia 11 de dezembro de 1931. Em 1953, aos 21 anos de idade, Rajneesh alcança a iluminação total. Professor de filosofia durante 9 anos, em 2 universidades indianas, renuncia ao ensino em 1966. Viaja por todo o país e pronuncia inúmeras conferências, revolucionando a visão religiosa tradicional e provocando polêmicas. A partir daí, torna-se conhecido e começa a atrair discípulos. Funda um centro de meditação em Bombaim e congrega milhares de pessoas vindas de todas as partes do mundo. 21 anos depois de sua iluminação, no dia 21 de março de 1974, transfere o centro de meditação Ashram para Poona, a 160 quilômetros de Bombaim, onde vive até hoje. Seus discípulos sannyasins são calculados em mais de 100 mil, espalhados por todo o Ocidente e o Oriente. Em Poona, Rajneesh cultiva o hábito de falar todas as manhãs aos seus seguidores. Seus livros resultam de compilações dessas palestras e versam sobre diversos assuntos de ordem religiosa e existencial a partir de sua própria síntese de aprendizado. Para ele, o caminho para a revelação é necessariamente psicológico. Considerada basicamente uma terapia, sua mensagem inclui também métodos que incorporam as contribuições de Freud, Carl Gustav Jung e Reich, que é o William Reich, que a gente trouxe também aí. Por sua originalidade e ecletismo, Bhagwan Shri Rajneesh conquistou grande evidência nos últimos tempos e os centros de meditação Rajneesh se multiplicaram por toda parte. Entre seus livros editados no Brasil estão A Semente da Mostarda, A Psicologia do Esotérico, Tantra, a Suprema Compreensão, Meditação, a Arte do Êxtase, Nem Água Nem Lua e Eu Sou a Porta.
Thank you.